Existem muitos fatos importantes que vão transformar profundamente o destino das sociedades humanas. E no ano de 1910, o México, que era um país em crise, que passava por uma profunda crise, isso ligado à própria ditadura de Porfírio Dias, que havia se prolongado por mais de 30 anos no poder, e o povo vivia sob o jugo e a opressão e da exploração, o que tornava a vida dessa própria população extremamente difícil, fazendo com que muitos pensassem em uma mudança profunda nos desígnios do próprio México. Para muitos analistas e pesquisadores, os camponeses eram a classe mais afetada pela própria miséria. Eles trabalhavam em condições degradantes, em alguns casos até mesmo desumanas, nas terras dos latifúndios, sem receber inclusive salários que fossem de condições mais justas, o que dificultava profundamente a vida desses próprios trabalhadores. Muitos eram obrigados a viver em condições sub-humanas, em cabanas precárias, sem acesso, por exemplo, à educação, à saúde e nem mesmo à própria justiça. A situação era tão dramática que muitos camponeses se rebelaram contra o governo de Porfírio Dias. Em 1910, os líderes revolucionários como Francisco Madero, inclusive lançou um plano de San Luis Potosí que clamava pela queda de Porfírio Dias. A Revolução Mexicana foi um evento de grande importância na história mexicana e assim como também da própria América Latina. Ela representou a luta do povo mexicano por justiça e igualdade, o que lançou as bases para uma das mais importantes e significativas revoluções ocorridas na América Latina. A Revolução Mexicana, ocorrida entre os anos de 1910 e 1920, foi um dos mais importantes e turbulentos eventos da história do México. Suas raízes são multifacetadas e refletem uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais que levaram ao levante popular. Esta revolução foi caracterizada por uma série de eventos marcantes e suas consequências moldaram profundamente o futuro político e social do México. As causas da Revolução Mexicana remontam ao longo período de domínio autoritário e de desigualdade social que prevaleceram durante o regime do presidente Porfírio Dias, que governou o México entre os anos de 1876 ao ano de 1911. Dias estabeleceu uma ditadura que beneficiou a elite mexicana e os interesses estrangeiros, enquanto a maioria da população sofria com a pobreza, a falta de oportunidades e a concentração de terra nas mãos de poucos latifundiários. Além disso, a expansão econômica do México durante o regime de Dias foi baseada em uma política de exportação centrada na produção agrícola e na exploração de recursos naturais. Isso levou à expropriação de terras comunais, indígenas e camponesas, resultando em uma crescente insatisfação e descontentamento entre a população rural. O estopim da Revolução Mexicana ocorreu em 1910, quando Francisco Madero, um líder político reformista, desafiou o regime de Dias ao se candidatar à presidência. A eleição fraudulenta de Dias gerou uma onda de protestos e Madero convocou a população a se rebelar contra a ditadura. O movimento revolucionário rapidamente ganhou força em todo o país, com diferentes grupos e líderes regionais se unindo contra o governo. Os principais acontecimentos da Revolução Mexicana incluíram batalhas e conflitos armados em várias partes do México, destacando-se a luta de Emiliano Zapata no sul do país, a revolta de Pancho Villa no norte, um líder carismático que se opunha ao governo de Dias, e a luta de Venustiano Carranza, que buscava estabelecer uma nova ordem política e constitucional no México. A Revolução Mexicana resultou em mudanças significativas na estrutura política e social do país. A ditadura de Porfírio Dias chegou ao fim em 1911 e Madero assumiu a presidência. No entanto, sua liderança foi breve e tumultuada, com a oposição de diferentes grupos revolucionários que se sentiam marginalizados. Madero foi deposto e assassinado em 1913, desencadeando um período de instabilidade política conhecido como a Decena Trágica. Após a queda de Madero, vários líderes revolucionários emergiram competindo pelo poder e lutando uns contra os outros. A Constituição de 1917
foi promulgada como uma tentativa de unificar o país e estabelecer um novo sistema político baseado em princípios de justiça social. Essa Constituição estabeleceu direitos trabalhistas, limitou a propriedade de terra e garantiu a educação pública gratuita, entre outras medidas. Embora a Revolução Mexicana tenha trazido mudanças significativas para o México, também foi acompanhada por uma violência generalizada e longos períodos de instabilidade política. Muitos líderes revolucionários foram assassinados e facções rivais continuaram a luta pelo poder. No entanto, a Revolução deixou um legado duradouro na consciência política e social do México. Em resumo, a Revolução Mexicana foi causada pela insatisfação generalizada com o regime autoritário de Porfírio Díaz, a desigualdade social e a falta de oportunidade para a maioria da população mexicana. Seus principais acontecimentos envolveram conflitos armados liderados por diferentes líderes revolucionários em todo o país. As consequências da Revolução Mexicana incluíram mudanças políticas, como a própria promulgação da Constituição de 1917 e um legado de lutas por justiça social e reformas dentro da própria população mexicana. Essas mesmas reformas promovidas pós-revolução, evidentemente teve um impacto profundo na sociedade, na própria população e, é claro, na política mexicana. Assim como já foi dito, a própria reforma agrária é algo que impactou particularmente essa mesma população que tanto reivindicava mudanças. Ela teve um impacto significativo na sociedade mexicana. Ela permitiu, por exemplo, que muitos camponeses recebessem terra, o que contribuiu para melhorar sensivelmente as condições de vida de muitos camponeses. O salário mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas, por sua vez, garantiram melhores condições de trabalho para os próprios trabalhadores, inclusive os próprios trabalhadores urbanos. A valorização da cultura, dos povos e da própria população mexicana também é algo que foi um ganho nesse próprio momento e teve um impacto profundo e importante na sociedade mexicana ao longo das próximas décadas. Ela contribuiu para a construção, inclusive, de uma identidade nacional mexicana que reconhece e valoriza a própria sociedade e o povo mexicano. As consequências da Revolução Mexicana ainda influenciam as sociedades atuais. O México é impactado pelaquilo que foi decidido naquele momento da própria Revolução e os seus consequentes efeitos. Elas são uma expressão de luta do próprio povo mexicano por justiça e igualdade e representam um legado importante para o país, o México, assim como também diversas outras sociedades que foram impactadas pelas suas ideias. Mas, como eu já disse, se mesmo com toda essa explicação você ainda tem dificuldade de entender a magnitude e os impactos decisivos dessa própria revolução no México, procure ver as minhas outras videoaulas, como por exemplo aquelas que falam dos processos de emancipação na América Latina, assim como também a influência de outras sociedades, de outros estados na própria sociedade mexicana, assim como também na nossa própria. E até a próxima, pessoal!